Hoje eu quero tentar explicar de um jeito simples e claro, por que tantas pessoas sentem que falta alguma coisa na vida delas, mesmo quando parece que tá tudo certo, certo? E por que os mitos são essenciais para explicar isso? A verdade é que a nossa cultura, ela deixou tudo muito organizado para nós, tudo muito funcional, mas também ao mesmo tempo tudo meio que raso, né. Então, a gente conquistou conforto, tecnologia, segurança, só que nós perdemos algo fundamental, essencial. A nossa relação com o selvagem, com aquilo que é instintivo, misterioso, que está vivo dentro de nós. E quando a vida fica muito plana, a alma começa a dar uma reclamada. Talvez seja por isso que tantas pessoas, elas buscam mudanças, às vezes até radicais na vida delas, uma grande viagem, fazer um retiro, mudar de vida, começar tudo de novo. E talvez a questão não seja essa busca, não seja sair. A questão, o ponto aqui seja o retorno de volta para casa. Porque antigamente nós tínhamos os rituais, os ritos de passagem, principalmente. Só que hoje em dia a gente mal fala sobre isso. Não tem mais nada que nos ajude a integrar aquilo que nós vivemos. Então, a gente muda por dentro, só que a nossa volta para o mundo, esse mundo não entende a mudança que nós passamos. A adolescência é um bom exemplo disso. Essa é uma fase cheia de energia, de potência, de força, de desejo, de caos, de expansão. Só que se essa fase não tem uma orientação, essa potência toda pode virar impulsividade, pode virar ansiedade, autossabotagem. Não é que não haja energia, talvez o que haja é um recipiente, uma estrutura, uma moldura de experiência para essa fase. E aqui começa algo importante para a gente. Existem experiências que são tão grandes, né? Grandes demais para a nossa lógica dar conta. Situações como uma ruptura, um luto, uma ruptura de vida, uma mudança interna que você sente e que não sabe nomear. Você sente, mas não sabe nomear. Uma crise de identidade, um amor que desmonta, um momento que você chega na sua vida que você já não é mais quem você foi. Nessas horas, racionalizar nem sempre resolve, explicar não resolve, controlar não resolve. É aqui que entra o mito. É aqui que entra o mito. O mito, ele não é só uma história antiga. O mito é uma linguagem. É uma linguagem para a gente atravessar aquilo que a mente sozinha não está conseguindo dar conta, não está conseguindo organizar. E o mito faz 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele vai organizar, como eu falei, ele vai transformar esse caos em caminho. Segundo, ele vai transformar essa dor, esse desconforto que nós estamos vivendo, numa passagem, ao invés de nos manter presos nessa dor, nesse desconforto. E terceiro, ele vai integrar tudo o que você viveu, a emoção, a experiência, principalmente o sentido, de um jeito que nenhuma explicação racional consegue explicar, tão bem quanto o mito. No livro que a gente está lendo, na leitura partilhada, essa semana, do Martin Shaw, essa semana a gente falou justamente sobre isso nesse capítulo. Ele mostrou que viver bem exige um equilíbrio muito específico, um equilíbrio entre selvageria com forma, de instinto com limite, de profundidade com direção, de força com responsabilidade. E quando você vive só no controle, a sua vida vira uma prisão. Quando você vive só no impulso, a sua vida vira um caos. E que o caminho, essa maturidade está no meio. Então, se você sente que está faltando algo na sua vida, que você está sempre buscando, só que você nunca encontra, talvez você não precise de mais produtividade, de mais autoconhecimento técnico ou mais alguma formação. Talvez o que você esteja precisando é de mito, de rito, de integração. Porque
São essas linguagens, a mitológica, o rito, a integração que elas promovem, que sustentam uma vida inteira. Não é só a nossa rotina do dia a dia, nosso trabalho. Não, não, não. É isso que sustenta a nossa alma. Eu acho que no fundo, acho não, eu tenho certeza, a contoterapia, ela faz justamente isso, ela devolve um caminho para a pessoa voltar para si. Quando a vida fica muito grande, quando ela não está conseguindo se compreender sozinha, numa cultura que perdeu os ritos, numa cultura que não dá nem bola para os marcos e para as linguagens simbólicas, né, que sustentam essas travessias humanas, o contoterapeuta, ele se torna esse ponto de ancoragem. É alguém que transforma a dor, o caos, na narrativa, a intensidade no sentido, essa ruptura numa reorganização interna. É um trabalho de oferecer forma àquilo que está disperso, oferecer uma imagem para aquilo que estava mudo, uma direção para quem estava perdido. E isso permite que a pessoa possa sobreviver às suas próprias mudanças, mas principalmente que ela volte para si mesma, mais inteira, mais consciente, mais capaz de habitar uma profundidade real.